Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar sobre um assunto bem legal. Hoje vamos falar sobre qual que é a diferença de uma máquina de costura overlock para uma máquina de costura interlock. Devido que realmente tem diferença, podemos dizer que uma máquina ela pode fazer a função de outra, mas a outra máquina não faz a função de outra. Então, qual que é realmente a diferença para vocês conseguirem aí na hora de comprar, saber qual que vale a pena para vocês, tá bom? Então, se você quiser saber, fique até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar. Mas para quem caiu neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu já trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos e sou criador aqui do Universo da Costura. Caso você desejar aprender da manutenção na sua própria máquina de costura e assim não depender de outras pessoas que façam isso para você, então clique aqui no link na descrição do vídeo que você vai ser direcionado para o nosso treinamento online. E também, pessoal, caso você quiser se tornar um profissional na área, também clique aqui no link na descrição do vídeo, que também temos um curso para vocês, tá bom? E também, por favor, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que vocês ajudam bastante o Universo da Costura. Então vamos lá, sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. Muito bem, pessoal, então para poder entender qual que é a diferença entre as duas máquinas, vamos começar falando sobre as máquinas de costura overlock, o que ela faz, qual que é o tipo de costura, para vocês entenderem as diferenças entre as duas. Então a máquina de costura overlock, ela utiliza apenas 3 linhas, isso mesmo, ela utiliza uma linha que vai na agulha e 2 linhas ou 2 fios que vão ali no looper. Então ela utiliza apenas 3 tipos de fios diferentes, tá bom? É diferente de uma máquina de costura interlock, vai gravando aí. E também uma máquina de costura overlock, ela tem apenas 2 loopers. O que é um looper, Rodrigo? Talvez você esteja se perguntando. Um looper é o que está aparecendo aqui exatamente agora. Esses são os loopers. Então cada máquina de costura overlock vai ter um looper diferente, com determinada marca. Então não é, meu Deus, todos os loopers são iguais. Não, cada máquina é diferente. Então na hora de comprar você vai precisar ver qual que é a sua marca da sua máquina de costura. E também máquina de costura overlock, ela faz esse tipo de costura que você está vendo agora. Então ela faz assim, então ela já corta e faz essa costura aí. Então basicamente uma máquina de costura overlock, ela faz esse tipo de costura, beleza? Então, e uma máquina de costura interlock? O que ela faz? Uma máquina de costura interlock, ela utiliza 3 loopers e 2 agulhas. Então pode ver que é diferente. Ela utiliza 5 fios diferentes. Diferente de uma máquina de costura overlock que utiliza 3 linhas diferentes ou 3 fios diferentes. Então ela tem 3 loopers e 2 agulhas. Dentre eles, uma agulha e um looper, ele é simplesmente para poder fazer uma costura diferente de uma costura overlock. Como assim, Rodrigo? Vou mostrar aqui agora qual é o tipo de costura que uma máquina de costura interlock ela faz. Está aparecendo aqui agora, tá bom? Então esse tipo de costura, se vocês repararem, ela faz a mesma costura de uma overlock, que vocês estão vendo aqui agora, mas também ela faz uma reta, tá vendo? Mas não faz uma reta perfeitamente, por quê? Na parte de baixo do tecido, como que vocês estão vendo, ela faz tipo vários... Não faz uma retinha como na parte de cima. Ela tem uma costura diferente. Então, é um pouco diferente, não é uma reta especificamente. Mas na parte de cima parece exatamente. Se for uma camiseta, por exemplo, que você for utilizar um tipo de tecido, então nem vai aparecer que é uma reta porque vai ficar embaixo do tecido, né? E não vai ter muita diferença. Então, pessoal, uma máquina de costura também, overlock e interlock, tem uma diferença. Por exemplo, uma máquina de costura interlock, ela pode virar uma máquina de costura overlock. Mas o contrário não é verdadeiro. Uma overlock não vira interlock. Então como que você faz uma máquina de costura interlock virar overlock? É simples. Você simplesmente tira uma agulha, que é a agulha do looper, e tira a linha do looper. Então o que vai acontecer? Só vai ficar uma agulha e os 2 loopers. Pronto, ele vai fazer a mesma costura que uma máquina de costura overlock ela faz. Então, uma interlock, ela faz sim uma costura de... Uma interlock faz uma costura de overlock.
beleza? Então esse é um ponto bem interessante que vocês precisam já ter em mente e entender. Uma outra coisa que é importante vocês terem em mente, que a manutenção de uma máquina de costura overlock é diferente da manutenção de máquina de costura interlock. Tem ajustes diferentes. Por exemplo, a parte da overlock, ou seja, na parte que é idêntica com a overlock, é as mesmas regulagens. Mas uma máquina de costura interlock tem ajustes a mais, que são a agulha, que é diferente, a outra agulha, né? Apesar que usa apenas uma barra da agulha, mas tem um looper também diferente e tem outras peças diferentes também, tem tensionadores diferentes, assim por diante. Então, uma coisa que vocês precisam ter em mente, que vocês vão precisar fazer mais ajustes. Por exemplo, uma máquina de costura overlock, você vai fazer apenas os ajustes de 2 loopers e de uma agulha, pronto. E vai ficar bonitinho, você vai lá apertar, soltar o extensor. Mas uma máquina de costura interlock tem mais 2 ajustes que você precisa fazer. Numa questão de regulagem, normalmente um mecânico ele vai cobrar mais caro de você em uma máquina de costura interlock em vez de uma máquina de costura overlock. Por quê? Porque é óbvio, se torna mais difícil uma máquina de costura interlock, dá mais trabalho devido a que tem um ajuste a mais. Pense assim, além de o mecânico ter que fazer o ajuste da máquina de costura overlock, ou seja, da costura overlock, ainda ele precisa de fazer de uma reta, entendeu? Então tem uma reta ali dentro de uma overlock, que é a interlock, né? Ou seja, ele precisa fazer um ajuste a mais. Por causa disso, o valor ele vai aumentar, vai ser um valor diferente que vocês precisam já ter em mente. Então, se você quiser estar pensando em comprar uma máquina de costura interlock, tenha em mente que na hora de uma manutenção, de você não souber fazer, você vai ter que pagar um pouquinho mais caro na hora de fazer, tá? E essa é uma coisa muito importante para vocês terem em mente. Então, na hora da manutenção, a única coisa que muda é a parte que faz a costura reta. O resto é totalmente igual. Então, só para vocês tirarem a sua dúvida, eu vou mostrar exatamente aqui agora algumas diferenças nas imagens. Agora, pessoal, vou mostrar algumas imagens para vocês verem visivelmente algumas diferenças em overlock e interlock. Agora, nesse exato momento, está vendo uma overlock aqui e uma interlock aqui. Uma overlock, se você reparar, tem menos tensionador do que uma máquina de costura interlock, porque uma interlock tem linhas a mais, então tem 2 tensor a mais. Então, algumas máquinas, elas não vão ficar nessa parte da frente, às vezes fica na parte de trás do tensor. Então, aí já muda um pouquinho. Então, se vocês repararem, temos tensores diferentes. Então, mostra isso aqui também, tá? É importante. Então, na hora de você for comprar, você já consegue identificar a diferença. Olha aqui, ó, tem tantos tensor. Então, opa, essa aqui é uma overlock. Opa, esse aqui tem tantos tensores. Então, é uma interlock. Ela tem algo a mais, que é importante vocês terem em mente. E também, pessoal, o looper também de uma máquina de costura interlock, ela tem um a mais, né? E tem até um looper ali de segurança também para fazer a costura, ou seja, ela tem peças a mais ali, ou seja, por isso que se torna um pouquinho mais caro na hora de fazer uma manutenção, porque às vezes só não funciona uma máquina de costura interlock, só não funciona ali, a parte da interlock, mas a overlock funciona. Então é uma coisa bem interessante. Agora creio que você já tem em mente qual que máquina de costura é boa para você e qual que você deve comprar e qual que você não deve comprar. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Em breve vou trazer aqui para vocês a minha opinião, qual das duas máquinas vale a pena comprar, se é uma overlock ou se é uma interlock. E também vou trazer aqui tipos de máquinas de overlock e interlock que vale a pena comprar. Beleza? Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.